Agora me diga uma coisa. Quando o domingo for obrigatório, nós não poderemos nem comprar, nem vender. Você vai ter que ter a sua comida. Você não vai poder comprar remédios, medicamentos. Como você continua dependendo de medicamentos? Como vai ser isso? Será que não haveria uma possibilidade de resolver isso sem... Aliás, antes do problema chegar, e sem o problema maior chegar, e sem que agora você não se sinta dependente? Porque, na verdade, se você é a solução, você não pode fazer parte do problema. Sim ou não? Nós somos a solução. Então, como? O que se deve fazer? Qual é a resposta de Deus? Eu gostaria que você lesse comigo essa informação agora. Eu sei que está pequenininha, mas eu vou trabalhar e vou ler para você, tá bom? Eu queria ler contigo isso daqui. Preste atenção nisso. Olha só. Existe enfermidade física tanto quanto enfermidade espiritual. Isso está escrito em Ciência do Bom Viver, capítulo 5. Olhe para cá agora, por favor. Você acredita nisso, sim ou não? Como descobrir qual é a enfermidade física e qual é a enfermidade espiritual? Que dureza! Deixa eu comentar uma coisa. E se por acaso você estiver envolvido numa doença espiritual, pensando que é uma doença física? E se você estiver tomando medicação, pensando que você está resolvendo um problema físico quando ele é espiritual? Hã? Eu não sei se você sabe que algumas doenças de algumas pessoas não aparecem em exames. Elas podem ir ao médico, vai e volta para outro, para não sei quem, agora eu vou em outro lugar, num outro médico. E acaba descobrindo que ninguém descobre. Já notaram isso ou não? Vocês acham que existem poucos casos assim ou muitos casos assim? Muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Uma quantidade tão grande, que as pessoas elas ficam desesperadas procurando uma ajuda. O que fazer? Olha o que diz aqui neste relato. Presta atenção essa informação. Diz assim: muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio, isso há 2000 anos atrás já, muitos do que iam ter com Cristo em busca de auxílio, haviam trazido sobre si a enfermidade. Como assim? Nenhum de nós quer ficar doente. Mas como eles haviam trazido sobre si a enfermidade? Como é isso? De que jeito? Continua. Todavia, ele não se recusava a curá-los. Amém. Jesus é assim. Não pense que nossa maldade, nós provocamos situações difíceis para nós, então isso repele o Senhor. Não. Eu estou falando desde o início. O verdadeiro cristão não se sente repelido pelo pecador. Ele quer ficar longe do pecado, mas não do pecador. Ele ampara, ele ajuda, ele ajusta, ele corre atrás, ele luta por pessoas em miséria. Você ouviu isso ou não? Isso é uma prova tremenda de que é o amor de Deus que está em você. Para ter o amor de Deus em você, a maneira como você lida com quem passou por problemas terríveis ou está passando por problemas terríveis. Avante, olha isso aqui agora. E quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, o que é isso? Virtude que dele provinha. Se falar, mas ele era Jesus. Tudo bem. Você se lembra que uma mulher ela estava com um mal, que tinha 18 anos, que ela ia, gastava todo o dinheiro que ela podia, gastou tudo que ela tinha, e ela pegou e falou, Jesus está vindo, eu não conseguia chegar perto, ela pelo menos tocou na roupa dele, o que aconteceu? Ela foi curada na hora, não foi? Aí Jesus falou, opa, espera um pouquinho aí. Tinha uma multidão amassando ele, pegando tudo que era lado, e muita gente tinha tocado nele. Falou assim, quem me tocou? Aí o pessoal, mas Senhor... Senhor, o que é isso? Quem te tocou? Ele, não, eu senti que de mim saiu... Peraí. E se eu disser para você que isso não aconteceu só com Jesus? E se eu disser para você que isso é possível e deve acontecer com quem lhe representa o nome? Você se lembra da sombra de Pedro? O que aconteceu? Sim ou não? O que aconteceu com a sombra de Pedro? O que aconteceu, gente? Uma ocasião no Velho Testamento, o homem de Deus tinha sido enterrado e depois houve uma guerra num certo local e na cova onde estavam os ossos do homem de Deus, o homem caiu lá dentro morto, saiu vivo. Vocês sabiam disso ou não? Está na Bíblia, no Velho Testamento, você sabe, não é?
Isso é no Velho Testamento. Se nós formos estudar, você toma um susto assim e fala, nossa, como é possível isso? Isso me fez parar muito tempo pensando. Eu te pergunto, você tem poder? Irmão, nós não temos poder às vezes, nem para ajudar nós mesmos. Alguma coisa está errada. E ele dizia, com o poder que vinha dele, ó, e quando a virtude, o que é virtude? Para pensar nisso. Analisa as palavras. Quando a virtude que vinha dele penetrava nestas pessoas, elas experimentavam a convicção do quê? Do pecado, e muitos eram curadas do quê, gente? Leia comigo. De sua enfermidade o quê? Espiritual e que mais? Bem como a doença física. Eu quero comentar com vocês. Sabe aquela sensação de não faço parte? Tem alguma coisa errada comigo, que eu sou diferente das outras pessoas? Minha vida não dá certo. Não me sinto tão bem. Eu não me sinto... a impressão que eu tenho é que eu não estou fazendo parte do jeito que devia dessa família, dessa sociedade. Alguma pessoa que se sente assim. Eu estou falando da área de sentimentos. Agora eu não estou falando da roupa que se usa. Agora eu não estou falando da situação acadêmica. Eu não estou falando dessas coisas que as pessoas veem. Eu quero falar daquelas que ninguém vê. Como você se sente? Como você se vê na sociedade, com as pessoas com quem você vive? Na idade em que você está, se sente apto para vivenciar a sua idade? Se sente bem dentro do seu casamento, da sua história? Quem é você de verdade? Doenças, enfermidades espirituais, bem como doença física. Agora continua. Entre esses estava o paralítico de Cafarnaum. Lembra daquele que foi trazido, abriram o teto, né? Os amigos trouxeram. Presta atenção nisso aqui. Como leproso, esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Sua doença era resultado do quê? O que vocês estão lendo aqui? Resultado do quê? Quer dizer que se temos uma vida pecaminosa, em alguns casos nós ficamos como? Eu posso comentar uma coisa com vocês? Às vezes você não tem uma doença só física. Às vezes você tem uma doença física e emocional. Às vezes é uma doença emocional que você nem percebe que está com uma doença física. Um pecado é capaz de trazer esse tipo de situação. Um pecado guardado, não verbalizado, não aberto o coração, não trabalhado contra. Gente, a coisa é muito séria, não é brinquedo. E avante, ó. O paralítico, olha lá. E em vão apelara para os fariseus e doutores em busca de alívio, pronunciaram incurável o seu mal. Declararam que havia de morrer sob a ira de Deus. Paralítico imergira do desespero. Vocês conhecem pessoas que sofrem de maus físicos e foram desenganados pela medicina? Sim ou não? Eu me lembro que eu conheci uma moça que ela dizia assim, Maís, eu tenho uma dor terrível. Eu já fui em todos os dentistas e eu não consigo descobrir, eu não tenho nenhum problema nos dentes, mas eu tenho dor terrível. Outra me comentava que ficava vermelho o rosto e sentia um calor tão terrível, não existia um nome para essa doença, mas ela sentia como se alguém estivesse queimando o rosto. Hoje pela manhã alguém comentou comigo, disse que precisa colocar os pés na água muito gelada pelo calor tão imenso que sente nos pés. Mas também não tem nenhuma resposta. Você se lembra de alguém que tenha dito para você, eu não sei mais o que fazer com a minha saúde? Vamos tentar entender algumas coisas. Ok, pode passar esse. Deixa eu comentar uma coisa com você. A Bíblia diz, ali em 3 João 1, 2, abra sua Bíblia bem rapidinho. Eu preciso que você, ao ler essa parte da Bíblia, entenda qual é a vontade de Deus para você e para mim. 3 João, lá pertinho de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar essa informação. 3 João, você que está em casa, por favor, abra sua Bíblia também, não deixe essa parte sem ler. Me dê a alegria de ler contigo, tá? Estudar a Bíblia junto com você. Não ouça o que eu estou falando, pega a Bíblia para ver se está lá mesmo, tá? 3 João, capítulo 1, verso 2, diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem o quê? A tua alma. O Senhor Deus não conhece saúde só de um lado.
Como é que Deus conhece saúde? Inteira. Olhe bem, que essa semana nós tivemos que tratar de vários assuntos. Deus quer que você esteja saudável em todos aqueles assuntos que nós falamos. Porque não existe como você deixar limpo todo um lado e um dos ladinhos apodrecidos. Não existe.